might seem crazy what I'm about to say. Estamos aqui para mais uma aulinha de português. Agora vocês vão ver todo dia durante pelo menos uma aula, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre argumentação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Professora Valéria, nono A, nono B, nono C, língua portuguesa, tá bom? Galerinha, hoje a gente vai falar de redação, de texto, de escrita, né? Então, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, muito elementar na redação de vocês. Um elemento que faz toda a diferença na redação. A argumentação. Ok? E eu vou mostrar para vocês que a argumentação, ela não está presente somente no texto. Ela está presente em vários outros elementos, várias outras situações. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente, essa frase aqui, ó, uma frase muito verdadeira que você tem que levar ao pé da letra, tá sempre se lembrando dela. Aprenda a argumentar e nunca mais precisará ter razão. O que significa isso, pessoal? Aprenda a argumentar e nunca mais precisará ter razão. Como assim? Óbvio, se você tem bons argumentos, você não precisa ter razão. Os argumentos já comprovam a sua razão. Percebeu? Percebeu como se você tiver uma boa argumentação, uma boa retórica, você não precisa ficar gastando o seu latim à toa? 2 horas tentando convencer a sua mãe de que você merece ir para aquela festa. Se você tiver um bom argumento, você não precisa ficar 2 horas se esgoelando aí, tentando convencê-la de que essa festa é primordial na sua vida. Entendeu? Se você tiver um bom argumento, é uma frasezinha e ela está convencida. Olha que legal. Galerinha, olha só. Argumentar é defender uma ideia ou opinião, alegando uma série de razões que as apoiam. O propósito de quem argumenta é convencer seus interlocutores da validade de uma posição ou persuadi-los a adotar um determinado comportamento. Olha aí, persuadir o seu interlocutor. Quem é que faz isso? Quem é que tenta persuadir alguém? Pensa aí um pouquinho. Quem é que tenta convencer alguém? Primeira questão, primeira dica. Você encontra em revista, jornal, site. Muito bem. Acertou quem disse anúncios publicitários. Pessoal, quer um maior argumentador do que um anúncio publicitário? Ele faz de tudo para convencer você. A intenção dele é persuadir você a adquirir o produto que ele está representando. Né? Então, quando o McDonald's diz, amo muito tudo isso, e ele coloca lá um comercial de uma família toda feliz, né? Fazendo lanche numa praça de alimentação bacana, o que ele está fazendo? O que o McDonald's está fazendo? Está argumentando. Coma o nosso lanche que você será tão feliz quanto essa família. Percebem que uma imagem é um forte elemento de persuasão? Conseguem imaginar isso? Quando aparece um carro esporte à venda, logo atrás dele aparece uma moça toda bonitona paquerando o motorista, o que significa isso, pessoal? Isso é um anúncio argumentando que se você, consumidor, comprar esse carro, você vai ser tão admirado quanto o ator do anúncio.
Você vai ser paquerado, admirado, desejado pelas mulheres mais lindas se você dirigir um carro assim. Percebe como a argumentação é poderosa nas imagens, tanto quanto na escrita? Mas eu vou um pouquinho mais além. Vamos falar um pouquinho de arte. Antes da gente entrar na redação, vamos falar de arte. Vamos fazer o seguinte, antes da gente falar de arte, vamos falar um pouquinho de tipos de argumentação. Aí a gente entra em arte. Olha só, nós temos o argumento por analogia. O que é o argumento por analogia, professora? É quando eu faço comparações, ok? Eu comparo dois elementos na intenção de convencer você de que esse elemento é melhor do que esse. Percebeu? Então, é argumentação por analogia. Nós temos também a argumentação por argumento de autoridade. Por exemplo, se eu estou fazendo uma reportagem, uma matéria sobre psiquiatria, quem é a principal voz da psiquiatria? Aquele que é famoso, todo mundo lê, né? Todo mundo fala sobre o trabalho dele, né? O que ele fala, ele não está mais aqui, mas o que ele falava e escrevia está aqui. Ainda hoje é aplicado na psiquiatria. Quem é? Freud, né? Então é a autoridade em psiquiatria, tá? Então o argumento de Freud tem muito poder. Por quê? Porque ele é o suprassumo da psiquiatria. Ele é uma autoridade. Entenderam? A mesma coisa o Rei Pelé. O Pelé não é uma autoridade na arte de jogar futebol? Significa que uma opinião dele é muito importante, tem muito peso. É um argumento de autoridade. Tá? Depois a gente tem o argumento indutivo. É aquele argumento que é levado a uma conclusão. Tá? Por exemplo, todo mundo sabe que usar drogas é perigoso, é ruim, né? A gente conclui que é ruim por conta dos vários casos que nós já vimos em revistas, em jornais, em filmes, em livros sobre dependentes químicos, tá? Então é um argumento indutivo, ok? É um argumento que se conclui diante de algo que todo mundo conhece. Beleza? Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a argumentação na arte. Pessoal, quando a gente fala argumentação, claro que ela tem uma força muito grande no sentido de convencer. Mas a argumentação, ela também pode ser encarada, ela também pode ser entendida como a arte de se expressar bem. Entenderam? Presta atenção. Por exemplo, quando eu quero interpretar um quadro, uma obra de arte, eu vou prestar atenção nos mínimos detalhes, porque aquele quadro, aquela obra de arte, é uma imagem. Não tem um texto, não tem um narrador falando nada, não tem som, não tem nada, só tem a imagem. Então eu vou utilizar aquela imagem nos mínimos detalhes para eu conseguir entender e assimilar qual é a mensagem do pintor com aquela determinada obra. Tá? Isso é a argumentação na arte. O que o artista argumenta com determinada obra? Qual é a intenção dele? Ah, professora, mas cada um vê de uma maneira diferente. Tá certíssimo, você não está errado. Porém, existem obras que têm elementos comuns, que têm interpretações comuns, certo? Por exemplo, a Mona Lisa é uma moça, é a figura de uma moça. Não tem como fugir a isso. Você não vai poder falar para mim que é a figura de um vaso de flores. Não é. É a Mona Lisa, é uma moça representada na figura. Então, disso a gente não pode discordar. O que a gente pode discordar é, essa moça está triste, está alegre, está incomodada, está preocupada, como que está essa moça? É isso que a gente pode
se preocupar em interpretar, ok? Muito bem. Como que a gente vai fazer essa análise, professora? Nós vamos analisar luzes, cores, formas, expressões faciais e corporais, objetos que estão em cena, cenário, vestimentas. Tudo o que puder ser observado, a gente vai observar e vai concluir algo, ok? Muito bem. Quando a gente fala em arte, uma manifestação artística muito bacana da gente analisar é o que a gente chama de arte rupestre. O que é arte rupestre? São aqueles desenhos feitos 40, 30, 20 mil anos antes de Cristo nas cavernas, nas rochas. Vocês já estudaram, já pesquisaram, já tiveram curiosidade de saber um pouquinho sobre arte rupestre? Dá uma olhadinha aí depois da aula, pesquisa um pouquinho para você ver como é interessante a arte rupestre, né? Os homens das cavernas, eles já tentavam se expressar, e eles tentavam se expressar e se expressavam, porque são desenhos que a gente visualiza até hoje, são desenhos que existem até hoje. Esses desenhos, eles não são aleatórios. É uma bola, um quadrado. Não, eles são muito específicos. São desenhos de grandes animais selvagens, são desenhos de cenas do cotidiano deles. É muito interessante, eu quero que depois você dê uma olhadinha aí, tá? Pesquise arte rupestre. Eles usavam materiais dos mais diversos para poder fazer esse tipo de arte, esse tipo de manifestação artística. Eles usavam folhas, eles usavam flores, eles usavam excrementos, eles usavam sangue, ossos de animais. Olha que bacana, né? Interessante isso. Eles usavam o que eles tinham à mão ali naquele momento para poder desenhar e mandar mensagem. Para quem que eles queriam deixar essas mensagens? Será que eram para os próprios ali, companheiros de tribo? Ou será que eles já pensavam no futuro, já pensavam num tempo distante? Não sei. Mas é muito interessante saber que eles desenhavam e que eles queriam se expressar e se expressavam de forma efetiva, tá? Muito bem, meus amores. Vamos lá, continuando. A gente também tem uma obra bem legal chamada O Grito, de Edmund Munch, né? Ó, tá aqui, depois eu vou colocar aqui no slide para você ver. Ó, olha só, bacana, né? Agora fala para mim, o que essa obra diz para você? Né? O que o artista quis quando ele pintou isso? Ele quis expressar o quê? Desespero, solidão, dor, tá vendo? Uma obra de muita coisa, tá bom? Vamos lá. Escultura. Da mesma forma que a pintura, a escultura também demonstra sentimentos, emoções, também expressa alguma coisa. Eu trouxe para vocês, coloquei no slide para vocês darem uma olhadinha, uma escultura muito famosa de Auguste Rodin chamada O Pensador, né? E representa um homem pensando, tá? A diferença entre a pintura e a escultura, no caso da expressão de ideias, é simplesmente a forma dimensional, tá bom? A leitura da escultura também é visual e depende da observação das formas por meio de seu significado metafórico, tá? O que significa esse homem pensando? O que ele está pensando? Será que ele está sofrendo? Será que ele está amando? Será que ele está com fome? Será que ele está em desespero? O que será que se passa, né? Então, também trabalha a nossa argumentação interior, né? E cada um pensa de um jeito. Você pensa de um jeito, ele pensa de um jeito, ela de um jeito e eu de outro. Então, para mim, essa obra diz uma coisa e eu vou argumentar e vou defender o
que eu penso sobre essa obra. Percebe? Argumentação. Argumentando no texto. Bom, eu já falei um pouquinho sobre os tipos de argumento e eu vou tornar a falar. A argumentação é imprescindível para que você tenha uma boa redação. A argumentação, ela é um elemento que ela vai estar ali, ó. Ela é o centro, ela é o coraçãozinho de dois gêneros textuais. Artigo de opinião, dissertação argumentativa. Olha até o nome, argumentativa. Nesses dois textos aqui, é primordial que você convença o seu leitor de que a sua opinião é a mais válida, é a correta. Tá? Então, no artigo de opinião, e também na dissertação argumentativa, você vai trabalhar com elementos que configurem que a sua argumentação é a mais correta. Você vai trabalhar com provas, com dados, com pesquisas, com argumentos de autoridade, com citações. Tudo isso que eu falei agora são recursos que você tem para que o seu argumento seja um argumento indiscutível e o seu leitor, ao final do texto, se convença de que você está correto. Percebe? A argumentação, pessoal, ela é o coração da redação do Enem. É ela que vai dizer se você está pronto ou não para entrar na faculdade de uma forma técnica, de uma forma aprovada, de uma forma bacana, de uma forma completa. Tá? De vez em quando pode a palavrinha, mas a gente retoma. Tá bom? É a argumentação que vai mostrar todo o seu poderio intelectual na hora de escrever para o Enem. É ela que vai dizer, esse está pronto. Ele tem uma retórica, ele tem argumentação, ele sabe convencer, ele sabe impor as suas ideias, ele sabe criticar, ele está pronto para entrar na faculdade. Tá? Então não esqueçam nunca disso. A argumentação é o coração da sua redação, tá bom? Dê uma olhadinha bem detalhadamente nos tipos de argumentos, ok? Porque se você entender como funcionam esses tipos argumentativos, você vai começar a praticá-los, okay? De uma forma objetiva, técnica. E com o tempo, com a prática em redação, isso vai se tornar tão natural para você que você vai começar a escrever, opa, eu tenho que procurar um argumento de autoridade para colocar aqui. Opa, nesse trecho cabe um argumento dedutivo, indutivo, né? Então, com o tempo, você vai se moldando a esses tipos argumentativos e vai ficar mais fácil para você trabalhar. Tá bom, meu amor? Muito bem. Eu coloquei aqui embaixo para você argumento por causa e consequência, né? E é um outro tipo de argumento que eu coloquei mais embaixo e diz assim: esse tipo de recurso argumentativo busca comprovar a tese defendida a partir da exploração de relações de causa e consequência associadas ao tema debatido. Então, se você está falando de violência na sua redação e você opta por um argumento de causa e consequência, você pode colocar lá um dado de quantos jovens morrem todos os anos nas favelas brasileiras, tá? Porque esse índice dos homicídios, ele vai reforçar, ele é a consequência, ele vai reforçar a sua argumentação. Percebe? Muito bem. Argumentação por exemplificação. Quando se tem um tema ou uma tese de caráter muito teórico, uma das maneiras mais interessantes de fundamentar o ponto de vista é por meio de ilustração ou exemplificação. Esse recurso se constrói a partir da elaboração de uma breve narrativa, que pode ser real ou fictícia,
com o intuito de tornar mais concreto aquilo que está sendo defendido pelo texto. Muitas vezes você vai ver em alguma reportagem, alguma matéria de revista, uma pequena historinha no início e depois o jornalista diz assim: essa história é fictícia, mas poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Tá? Então ele coloca uma história minúscula ali no início do texto dele, para ele exemplificar aquele tema do qual será tratado ali naquele texto. Tá? Então, através dessa historinha, ele consegue fazer você entender, fazer você entrar no tema de uma forma mais lúdica, digamos assim. Tá bom? Muito bem. Pessoal, eu adorei a ideia de dar algumas dicas para vocês. E hoje eu trouxe uma dica de uma série que também tem na Netflix, muito bacana. Quem gosta de mistério, suspense e lógica vai ficar doido com essa série. A série se chama Dark, é uma série alemã. Não é fácil de ser compreendida. Primeiro porque os nomes são alemães, né? É muito difícil para o brasileiro entender o nome alemão e se familiarizar com o personagem com o nome alemão, né? Mas beleza, vamos lá. Depois, porque a cultura deles também é bastante diferente da nossa e totalmente desconhecida para a gente. Nós não temos o hábito de assistir filmes, né, da Alemanha. Então, você vai gostar muito, espero que você assista, chama Dark, já tem algum tempo, tá? Quem assistiu a primeira temporada já tem a oportunidade de assistir a segunda, já chegou. Bom, mas não era isso que eu queria falar. O que eu quero dizer é uma série que mexe com o intelecto, faz você pensar, e você não pode piscar o olho. Se você piscar o olho, você perdeu o fio da meada. Perdeu o fio da meada, tem que voltar para o início, tá? Porque é muito confuso, tá? Ele trabalha as questões de passado, tempo e presente. Então você já imagina, né? Começa de um jeito, termina de outro, no meio é de outro jeito, é bem complicadinho. Então você tem que estar atento todos os minutos ao que está acontecendo na telinha, senão você se perde. Assista que você vai gostar, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a semana que vem. It might seem